Bom domingo a todos, eu me chamo Lucas e você está no canal Restauração SA. Gente, tá muito sol. Acho que tá bom, fica aqui. Bom, gente, dando sequência ao vídeo anterior, que foi a nossa chegada em Israel, eu vou falar como foi o nosso primeiro dia na Galileia. Mais precisamente em Nazaré. Gente, tá muito sol, né? Peraí, deixa eu puxar a cortina aqui. Acho que melhorou. Pera. Peraí. Pronto. Melhor, né? Bom, então, mais precisamente na Galileia. Como eu disse, a gente chegou super cansado. A Kátia teve que dirigir 3 horas e meia, mais ou menos, para a gente chegar em Tibérias. E Tibérias, lembrando que a minha cabeça, só que eu fiz errado, porque é o contrário, né? Na verdade tem que fazer o contrário, que vocês vão ver o inverso. Aqui seria Jerusalém, a gente está aqui, ó, no Mar da Galileia. Essa região aqui é o Mar da Galileia. Não é o contrário, né? Aqui é Jerusalém, aqui é o Mar da Galileia. E aqui é onde a gente está, em Tibérias. É isso, é mais ou menos isso. Então a gente ia para Nazaré, depois ia para a região da Galileia. A gente vai descer até Yerdernit, que é aqui Yardernit, e depois volta para Jerusalém. O aeroporto é desse lado aqui em Tel Aviv. Acho que agora eu fiz certo. Mas tudo bem, vamos lá. A gente, lembrou que a minha cabeça é um mapa de Israel, tá? Veja o vídeo anterior que ele vai entender, só que vai estar trocado. Porque vocês veem o inverso do que eu estou vendo enquanto eu estou gravando. Mas enfim, vamos lá. A gente estava super cansado, obviamente, e a Kátia está grávida, ela dirigiu 3 horas e meia, eu também estava bem cansado, já não sou mais uma criança, né? Então a gente optou por no dia seguinte fazer um dia na cidade de Nazaré e tentar Canaã da Galileia, que foi onde Jesus e Yahushua fez o seu primeiro milagre. Beleza. Aí, só para fazer um comentário que ela até falou comigo no vídeo anterior que eu esqueci. No caminho que a gente estava indo pro deserto à noite, e o cara, o Leo, que era o cara da Europcar, tinha programado o GPS para não ir com nenhum pedágio, o GPS parou de funcionar no meio do negócio. Só que esse GPS a gente pôs ele para streamar o Wi-Fi, né? Então ele liberou o Wi-Fi. Aí eu peguei e coloquei o GPS no meu celular e a gente foi até o final. Beleza. No segundo dia, por cautela, eu instalei o Waze, né? Porque no hotel tinha Wi-Fi. E aí, olha que engraçado, no Waze tinha Masterchef. Aí eu achei que era a voz do Jacan, sabe? Tipo, falando assim, via à direita, seu idiota, alguma coisa assim. Só que não era o Jacan, era o Master Chief do Halo. Então, no segundo dia, vou chegar lá, mas ficou instalada essa voz no meu Waze, guarde essa informação. Beleza. Aí a gente ia para a cidade de Nazaré, que foi a cidade onde o Mashiach cresceu, passou boa parte da sua juventude, porque assim, ele nasceu em Bethlehem, na Cisjordânia, nós fomos para lá também, Bethlehem, na verdade, de Bethlehem, ele fugiu para o Egito, né, porque tinha uma perseguição a ele, mataram inúmeros recém-nascidos naquela época. Só um minutinho, tomar uma água. E depois ele foi para Nazaré, que é Nazaré, a cidade de Maria mesmo, Miriam e de Maria e de José. E lá em Nazaré, o que a gente quer visitar? Queria visitar 2 lugares. A casa onde Maria morou, quando ela recebeu a anunciação de um anjo de que ela seria a mãe do Messias, a gestadora do Messias na terra, e um local que era a oficina de José. E essa oficina de José foi onde Jesus, quando jovem, trabalhou. Então, é quase certo, assim, aquele local é um local muito preciso onde Jesus esteve. E aí, tipo, como você vai saber, do ponto de vista, como é que eu vou te explicar? Subjetivo, espiritual, cara, tem lugares lá que você sente que o Messias passou por lá. Tem lugares que são santos, que você olha, faz uma oração, e ok. Tem lugares que você sente a diferença. É algo inexplicável, mas você sente. E esse lugar é um deles, essa oficina especificamente de José. Você sente que o Messias passou por lá. A emoção é diferente, a energia é diferente, é um negócio absurdo.
Absurdo. Mas vamos lá, né? Acordamos um pouquinho mais tarde, tomamos um café da manhã no hotel, um café da manhã bom, ok. Aí desceu para pegar o carro. No que a gente desceu, tava passando um cara de preto, todo de preto, de jeans. Tipo, o cara tava indo comprar pão. Tipo, só que o cara tava com uma R15 nas costas, com um silenciador. Uma arma que é tipo desse tamanho, um fuzil de assalto. E esses caras de preto, depois eu fui pesquisar lá, ele era do Mossad, que é tipo um serviço secreto. Que lá tem a polícia normal e tem o serviço secreto, que luta contra o terrorismo. Então, a polícia normal tem um uniforme e esses caras têm outro. Mas os caras andam com arma assim, tipo, ó, tô indo comprar pão aqui com fuzil, normal, normal. Beleza, a gente pegou o carro, a gente estava no Oriente Médio, um local de muito conflito, né? Normal, conflito armado ali acontece, tentado. E a gente foi com o negócio do Master Chief. Aí, tipo, o carro ia andando, o Master Chief fala, cuidado, emboscada! Tipo, era uma lombada, alguma coisa, sabe assim? O Master Chief fala, vamos para uma aventura à frente. Após a rotatória, posto da polícia, temos reforço. Era muito engraçado, na conjuntura que a gente estava numa parte de Israel, que é uma parte que já teve conflitos, etc. Beleza. Aí a gente chegou em Nazaré. Quando a gente chegou em Nazaré, a igreja da Anunciação, ela fica perto de uma rua movimentada, tipo uma avenida paulista da cidade lá. E a gente não tinha onde parar o carro lá perto da igreja, a gente foi ver, achou meio esquisito. Tem um cara que falou, vamos parar aqui, eu achei meio esquisito, o carro é alugado. Aí a Kátia achou um estacionamento. O estacionamento era num shopping e a gente estava morrendo de fome. Primeiro dia em Israel que a gente falou que não ia fazer, adivinha onde a gente foi parar? McDonald's, exatamente. E assim, paramos no estacionamento, fomos no Mac. Primeira dificuldade no Mac, ele não aceitou meu cartão da Wise. Eu tive que passar no crédito mesmo. Então eu passei no crédito. Mas uma maravilha que tem lá, gente, veja o meu Instagram porque está lá na hora. Restauração SA, tudo igual, só que sem o tio e sem o cedilha. Restauracal SA. Tudo junto, arroba. Lá tem McFish ainda, que sempre foi meu sanduíche favorito do McDonald's. No Japão, eu fui pro Japão em 99. O McFish era o número 1 lá, chamava Filet of Fish. E, enfim, comer o McFish de novo foi maravilhoso. E foi engraçado que tinha um monte de criança lá que não tava comendo, não tava fazendo nada. Gritando, brincando, não sei o que lá. Quando a gente finalmente acabou de comer, as crianças foram embora. Impressionante. Depois que a gente comeu no McDonald's, tem aquele famoso efeito McDonald's, você deve conhecer, quando você toma um milkshake, come muito, papapá. Ficou com vontade de ir no banheiro. E aí foi engraçado. Eu não vou lembrar a palavra agora, porque eu decorei muitas frases em hebraico, só que é só assim, quando eu preciso, depois já deletei do HD. Mas tipo, aonde fica o banheiro, eu decorei principalmente a parte final, que era Hacharutim, né, que é o banheiro, porque eu já trabalhei num escritório que tinha um advogado, faz anos, tá? Que ele era bem complicado, o jeito que ele falava e tal. E lá no início dos anos 2000, e ele queria ir no banheiro, fazer o número 2, ele falava, tem um charutinho no beijo. Então esse termo charutinho, é engraçado o banheiro chamar racharutinho, um negócio assim, entendeu? Mas beleza, eu falei sliha, que é com licença, e perguntei onde é o banheiro certinho pro cara. O cara falou assim, ani charutinho, quer dizer, eu sou o banheiro? Aí eu não entendi, tipo, o cara bravo assim, do shopping, o segurança. Aí depois eu entendi, eu falei em inglês, não, eu quero ir no banheiro. Aí ele falou inglês também. Não precisa falar hebraico comigo, não sei o que lá. Eu sou árabe, entendeu? Tipo, ele não gostou, eu tô em Israel, eu falei hebraico, ele não gostou porque ele é árabe. E aí já comecei a entender um pouco disso, né? E depois eu vou falar mais sobre isso em Jerusalém. Lá é uma terra que tem dois povos diferentes e que não tem restrições muito grandes um com o outro. Eles convivem. Mas é um lugar complicado. Em Jerusalém é mais complicado. Nessa região da Galiléia, como eu falei no vídeo anterior, foram os locais em que Jesus teve algum enfrentamento com fariseus, senhores da lei, mas foi o local em que ele foi feliz, na Galiléia. Quando ele ia para a casa de Pedro, quando ele jantava com os amigos, entendeu? E Jerusalém era um local que era um local do enfrentamento mesmo. Era um local que ele foi também para sofrer no final, para sofrer a martirização, para sofrer a crucificação. Então, essa parte de cima de Israel, que é a Galiléia, ela tem uma energia, mesmo com esse conflito, o conflito ali também é menor entre árabes e judeus, muito mais tranquilo do que em Jerusalém. Daí eu vou explicar melhor quando eu for falar de Jerusalém, Yerushalayim.
Mas voltando. Aí o cara falou, não, eu sou árabe. Esse cara falou, não, a gente é brasileiro e tal. Aí, beleza. Ele deu a chave do banheiro, a gente foi lá, usou o banheiro normal e fomos para... Aí ele até explicou pra gente, não, quando você for falar com alguém, fala salam aleikum, the peace may be with you, a paz esteja com você, entendeu? Tipo, ele querendo falar que você tem que chegar pra falar em árabe. Beleza, ok. Aí a gente foi pra igreja da Anunciação. E assim, a gente deu muita sorte. Essa igreja, ela tem uma estrutura que o piso, como é que eu vou explicar? Ele tem saliências assim, como se fossem escadas. Parece um pouco um tabuleiro de xadrez. Vejam no meu Instagram que eu coloquei lá, mas assim, só jogar no Google Igreja da Anunciação vocês vão ver. E aí ela tem ela vai afunilando assim, aí tem uma parte mais baixa que leva até um local que é onde estão as ruínas. Então assim, no centro da igreja, na verdade ela foi construída ao redor de ruínas onde foi a casa de Maria e onde ela recebeu do anjo Gabriel a notícia de que ela seria a mãe, a gestadora do Messias, do Mashiach aqui na Terra. Que Salvo Evangelho disse, o Criador viu graça em você tem uma missão muito especial, e aí ele explicou para ela a missão. Tá passando um helicóptero aqui. Mas enfim, chegamos na igreja, estava vazia, um silêncio total, um lugar de muita paz, de muita concentração. A gente fez uma oração, a Kátia também, cada um no seu tempo. E aí a gente desceu, e ela ficou com medo, porque não tinha ninguém, não sabia se podia. Eu conhecia ali o que podia fazer e o que não podia fazer. Eu já desci e fiquei na parte onde é o altar, que é bem na frente das ruínas ali. Então você vê a casa de Maria, as pedras onde ela morou, a mãe de Jesus, entendeu? Fisicamente, aquela pessoa esteve ali, morou ali, você está ali, entendeu? Isso é muito forte. Para quem tem fé, para quem lê as escrituras, para quem lê a Bíblia, é muito forte. Você está na casa de Maria, ele está do lado ali da pessoa que gerou Jesus Cristo, que cuidou, que amamentou. E mais pra frente a gente foi onde ele nasceu, que ali é muito forte. Enfim, um lugar de muita paz. Então eu fiz uma oração. Aí dá aquela sensação de você não querer ir embora. Isso teve muito lá, em muitos lugares. Aí tipo, chegou um monte de turista, eu voltei, passei de novo no local onde ela estava. E aí a gente subiu uma escada que tinha alguns murais falando sobre Yahushua. Historiadores, e assim, são murais gravados na parede, pode ver no meu Instagram, tá lá. Na ordem da viagem, só ver no Instagram, falando assim, e agora virá a luz do mundo, mensagens muito bonitas de historiadores, tipo Flávio José, os outros caras, historiadores, teólogos, falando sobre a relação do nascimento de Jesus, o milagre que vai nascer no mundo, a luz que vai nascer no mundo. E aí, tipo, você vai subindo as escadas, vai vendo essas escrituras gravadas na parede assim, uma coisa super antiga, vai criando um clima. E aí no segundo andar tem uma outra igreja, tem um outro altar, né, com mais cara de igreja mesmo, com as fileiras para sentar, e tem murais assim do mundo inteiro, vitrais assim de arte, tem do Brasil, tem da França, tem da Alemanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Japão, com Maria, com vestes orientais, homenagens à Virgem Maria de todos os lugares do mundo. Então é um lugar muito bonito, de muita iluminação. Aí você sai ali e você dá para umas ruínas. Vejam também, no Instagram eu filmei as ruínas também, que essas ruínas são o resto da casa de Maria, são as ruínas originais da onde ela morou com a família dela. Então você está ali literalmente pisando na história. E aí você segue um pouco em frente, porque Nazaré era uma cidade extremamente pequena naquela época. E Canaã da Galiléia, que também a gente foi nesse mesmo dia, que hoje é uma cidade menor, era a cidade grande. Nazaré era uma cidade periférica. Só que depois que Jesus nasceu em Bethlehem, mas ele foi para Nazaré, hoje Nazaré é uma cidade muito grande. Não é tão grande quanto Tel Aviv e Jerusalém, mas é uma cidade muito grande, do tamanho de Haifa, assim, mais ou menos. Uma cidade grande, grande mesmo. Tem shopping, tem tudo. Inclusive a gente parou o carro no shopping. E aí, a gente foi subindo, aí tem uma estátua de José. E José, para quem não sabe, ele passou por uma situação muito difícil. Porque naquela época, se uma mulher engravidasse fora do casamento, ela era apedrejada pela lei de Moisés, pela lei mosaica. E Maria estava grávida e eles não tinham se casado, né? E assim, ele teve que confiar muito
teve que ter uma paciência absurda. Depois ele recebeu a visita de um anjo para explicar a situação, que ele seria o pai adotivo do Mashiach, ele seria para as pessoas o pai do Mashiach, né, as pessoas que não sabiam. Então assim, ele teve que ser um cara muito forte, muito resiliente. E quantas pessoas não chegaram no ouvido dele, ó, tá com uma barriguinha, sabe esse tipo de coisa? O cara ele foi muito determinado. E depois que ele recebeu, ouviu do anjo, aí ele se convenceu de vez, se casou, entendeu a importância que era para ele ser o pai de Jesus na terra, o pai humano de Jesus, a figura paterna de Jesus aqui na terra. E ele foi, cuidou e protegeu. A infância de Jesus do Egito e essa parte, ela não está na Bíblia, justamente não está nas Escrituras, porque eles estavam foragidos, e eles precisavam ficar foragidos, então não tem relatos. Mas a gente sabe que ele foi um bom pai pelos relatos que a gente tem junto com Maria, e que foram as figuras que criaram o então homem, jovem carpinteiro Jesus, até ele ser batizado e assumir a sua missão, assumir a sua verdadeira identidade, digamos, a natureza humana / divina dele, nosso Salvador. Mas nesse período todo, José e Maria enfrentaram muitas dificuldades, perseguições, principalmente na infância. Tinham que correr para o Egito, que não era um lugar fácil, depois voltar para Nazaré meio oculto no começo, enfim. E aí a gente foi para uma igreja que é onde é a oficina de José, ou seja, Yahushua trabalhou ali, Jesus trabalhou ali. Você entra na igreja, é uma igreja normal. Você reza, você fica no teu momento de fé, tudo bem. Quando você desce, tem uma parte que é onde ele trabalhou, cara, que você põe a mão assim, nas pedras, num local que tinha uma escada, que ele passou por ali. A sensação, essa foi a primeira vez, aconteceu até mais forte depois, eu vou chegar lá. Tipo, vou fazer uma comparação com a igreja da Anunciação, onde Maria morou. Você reza e tal, você sente, mas a sensação ali é uma coisa que é tipo um abraço na sua alma. Eu não sei explicar isso com palavras, eu não sei explicar. Ali, eu fui até um pouco emocionado, foi a primeira vez que eu senti. É um choque, não dá pra explicar. Você sente que tipo, a luz do mundo teve ali. Você sente, ó como tá o meu braço. Você sente, é como se você estivesse num local e passasse num campo de força para um outro local com uma outra energia. Isso em Jerusalém, em alguns lugares, é ainda mais forte, porque em Jerusalém a energia é pesada. E você passa esse campo e você chega num lugar que você fala, nossa, entendeu? É Jesus isso aqui. É inexplicável, é inacreditável, mas se você tiver fé e for, você vai sentir. É uma coisa assim, ó, é arrepiante, não dá para explicar. Nesse local, foi o primeiro local que eu senti isso, por isso que eu estou fazendo a distinção entre locais que são sagrados, mas que eu não senti essa energia, entendeu? E ali, nossa, foi muito forte. Aí eu ajoelhei, fiz uma oração, passei a mão assim, em pedras que... Qualquer lugar que Jesus possa ter tocado, eu tentei tocar. Eu tentei, tipo... Pensei que o conceito de tempo ele é um conceito físico, relativo e um pouco metafísico, mas o local ali, aquele espaço que eu passei a mão, em algum momento na história, o rabino, o mestre, Jesus de Nazaré, passou a mão ali. Entendeu? Isso tem um efeito... Como eu falei, gente, se você não tem fé, pode até fechar esses 3, 4 próximos vídeos, porque eu vou falar de Israel, eu vou falar de fé. Depois eu volto à programação normal, mas é uma coisa assim, em uma palavra, é avassalador. Você fica... Não dá para explicar, mas num sentido positivo. Você fica... Tem um termo que os religiosos usam mais nos evangelhos, o coração quebrantado, é isso. Você quebra as tuas máscaras e você sente que você é nada perto do Rei dos Reis, entendeu? E é basicamente isso. Quando você toca lá, você sente. É inacreditável. Beleza, a gente saiu de lá muito impactado, mas assim, a Kátia estava um pouco cansada, porque essa igreja ela fica numa subida e você sobe para chegar na outra. Aí a gente tomou uma água ali e percebeu que daria tempo de ir para Canaã da Galileia, que foi onde Jesus fez o primeiro milagre. E nesse local, só para explicar, foi o local onde Jesus estava numa festa com Maria e os discípulos, acabou o vinho, era um casamento, Maria sabia que ele podia ajudar, pediu para ele, ele falou, mulher, você sabe que meu tempo não chegou ainda, tipo, não vou fazer nada. Ela nem respondeu falando sim ou não. Ela chamou os caras e falou assim,
façam como ele mandar. Tipo, ela já deu uma indiretinha, vai fazer sim. Tipo, sou tua mãe ainda, dá uma segurada, foi mais ou menos isso. E aí Jesus chegou, mandou os caras encherem os vasos lá de, os negócios de vinho, os odres de vinho, com água e levar para um lugar. E essa água foi transformada em vinho. E aí teve um comentário que fizeram que geralmente as pessoas dão um vinho bom no começo da festa, e aí quando tá todo mundo mais bêbado, dá o vinho ruim, né? E nesse caso, os caras falaram que foi o contrário. Assim que o anfitrião da festa chegou para ver o vinho, a água virou vinho. Falaram, nossa, você deixou o melhor vinho pro final. Na verdade não, é porque esse vinho ele é consagrado, né? A qualidade dele, ele é provindo de um milagre. Lá em Caná da Galileia, o local onde a cidade tem duas igrejas, uma católica e uma bizantina, e tem uma passagem. E nessa passagem, que é onde Jesus passou com os discípulos, na parede tem uma gravação, assim, aqui Jesus passou escrita. E eu filmei tudo isso na ordem, assim, com calma, toda a passagem. Por aqui passou Jesus e conta toda essa história do vinho. Então, e ali era super difícil de parar o carro. Aí tem uma rua super movimentada e ali é um bairro árabe. Então, quando você pergunta da igreja, eles já não gostam muito, tá? E aí, mas aí pra você ver como isso aí também, tudo você não pode generalizar. Era super movimentado e a gente no Waze deu que tinha um estacionamento. Não era um estacionamento, era uma loja de eletrônica de um cara árabe que estava com seus filhos. E aí o cara foi super bacana, ele falou, não, pode parar aqui, se você ficar até 1 hora. Aí eu falei, quanto que eu pago? Eu falei, não precisa pagar nada não. Aí, só que esse local que a gente conseguiu parar o carro era tipo 1,5 km de onde é o local. Então como o cara só deu 1 hora, a gente foi correndo lá. A igreja bizantina estava fechada, eu fiz uma oração na frente, a católica também estava fechada, porque fecha às 17, mas assim, dentro da igreja, eu já vi vídeos dessa igreja, tem um subterrâneo que tem um odre que pode ser o verdadeiro, mas o que eu queria mesmo era passar no local que Jesus passou, que é onde tem a parede, tem escrito, e lá eu passei exatamente no local. E você sente um negócio nesses locais, entendeu? Sente um negócio. Não tem como falar que não. Mas não tão forte quanto o que eu mencionei, que é na carpintaria onde ele trabalhou, onde ele passou muito tempo, entendeu? E assim, mas foi muito legal. E assim, o que é engraçado é que a gente vai passando assim pelos desertos e tal, e as coisas que a gente vê são muito diferentes do Brasil. Eu conheço muitos países do mundo, eu já tive oportunidade, graças a Deus, de viajar bastante, mas o Oriente Médio é totalmente diferente. E assim, a gente chegava num lugar, tipo assim, tem todo um deserto assim, e o Waze com o Master Chief lá do Halo falava, cuidado, pode ter perigo à frente. Você já fica meio assim, entendeu? Mas basicamente foi isso. Então, nesse segundo dia, a gente foi para a Igreja da Anunciação, para a Igreja de São José, que é a carpintaria, que chama, acho que The Carpenters, alguma coisa, a carpintaria sagrada, alguma coisa assim. Eu não sei de cor o nome, mas fomos para lá. E lá foi um lugar muito impactante. E fomos para onde foi o primeiro milagre, que é Caná da Galileia. Aí a gente voltou pro hotel, tipo umas 6 horas, só que a gente ainda estava cansado. Aí a gente deu uma volta ali pela cidade, descansou e acho que foi isso. Vou tentar fazer um recall se teve mais alguma coisa nesse dia. Olha, eu acho que foi nesse dia. Acho que foi nesse dia. Pode ter sido no dia seguinte, mas só para já não perder a ideia. À noite, a gente foi andar pela cidade. Eu acho que foi isso. A gente chegou mais cedo e foi andar pela cidade. Que no outro dia não foi, que foi bem mais movimentado. Aí, a gente desceu em direção ao pier. Porque ali é como se fosse um mar, mas é um rio, o Mar da Galileia, mas para eles é um pier. Aí nesse pier tinha muita coisa que me lembra dos anos 80, sabe? Aquelas coisas de circo, a rio bate-bate. Então tinha várias coisas de brinquedos para crianças. E aí sorveteria, pastel, pizzaria. E assim, todas as pessoas se divertindo em paz. Um local muito legal, muito bucólico, assim. Parecia os anos 70, 80 mais ou menos. E aí tinha uma brincadeira também de terror que era assim, tipo, você entrava num lugar e era tudo escuro, assim, tipo um labirinto, vinha um cara te dar susto, uns negócios assim, bem, sabe, old school. Aí a gente tomou um sorvete, ficou no pier, e no pier tinha tipo um monumento bem bonito do rio, assim, sabe, fazendo um desenho do rio, e do lado tinha uma pessoa tocando piano, tocando músicas bem bonitas. E um local muito agradável, assim, bem legal mesmo. Eu coloquei tudo, tá lá no Instagram. E a gente andou pelo pier, ficou junto um tempo ali, ouvindo piano.
e depois a gente fez o caminho de volta. Tinha uns carrinhos bem pequenos, tipo uns roofers e crianças pequenas dirigindo, só que eles têm motor, parece moto. E tipo assim, 10 horas da noite, 11 horas da noite, criança brincando na rua. Isso, assim, eu achei estranho na hora. Em Jerusalém, até 3 horas da manhã tem criança brincando na rua, tá, gente? Então eu acredito que Israel inteiro seja assim, porque crime não tem lá, não tem. Até pelo conflito que existe, e todo mundo tá armado, ninguém ousaria cometer um crime ali. Crime como roubo, muito difícil, muito difícil. Em Jerusalém eu explico melhor o porquê. Mas basicamente, a gente andou nesse pier e tava uma noite linda. Tem muito gato na rua, não tem cachorro, mas tem gato, um monte de gato passando e tal. A gente voltou pro hotel e descansou, porque no outro dia a gente iria para a outra parte para cá da Galileia, que é a casa de Pedro, Kefa, que é Shimon Kefa, né, que é Pedro, São Pedro, Pedrão, onde Jesus morou, que era um discípulo muito aguerrido, né, até às vezes discutia e tomava umas broncas pesadas. Então a gente vamos falar no próximo vídeo sobre esse local, que é um local importantíssimo, porque Jesus ele morou ali, e tipo, aqui a casa, 100 metros para cá, tinha uma sinagoga, que é onde ele leu as escrituras, entendeu? Então você passava por um lugar que ele passou com certeza, porque era uma reta, tinha uma parede, então é certo que você pisando ali, você tá refazendo os passos do Mashiach. E depois da casa de Pedro, quer dizer, na verdade antes, né? Eu tô falando do último lugar que a gente foi. A gente foi para Tábiga, que é o local onde ele multiplicou os pães e os peixes. Depois a gente foi para Mensa Christi, que é o lugar que ele apareceu ressuscitado. Depois a gente foi para a Igreja das Bem-aventuranças, que é onde ele proferiu o Sermão da Montanha. E depois para a casa de Pedro. Foram esses 4 lugares no mesmo dia. E a gente chegou bem cedo. E assim, o que mais me impactou de verdade foi o Mensa Christi. Depois eu explico melhor no próximo vídeo. Bom, acho que é isso por hoje. Eu espero que vocês estejam gostando. Foi uma viagem transformadora em todos os sentidos. Muitos conceitos meus mudaram depois dessa viagem, pessoais. E de verdade, se você não tem fé, ou prefere não ter esse assunto, só pule. Nosso canal, ele não tem, o Brasil é um estado laico, mas eu não posso deixar de narrar aqui os meus sentimentos nessa viagem. E você que tem fé, tente aproveitar o máximo possível. Veja os vídeos no Instagram. Se você não puder ir, tente sentir a emoção que eu tentei passar no Instagram. É lógico que eu não sou um TikToker, um streamer que vai lá só pra filmar. Primeiro eu vivi tudo sozinho. Por isso que eu cheguei antes. Eu vivi o meu momento primeiro. Depois que eu vi o meu momento, eu filmei, gravei, ou antes. Mas eu fiz essa divisão. Eu não fui só pra ficar com a câmera. Eu sempre tive o meu momento sozinho naquela situação. E depois do meu momento eu relatava porque eu queria dividir isso com pessoas, principalmente meu amigo Taylor, que queria muito ir para Israel. Um grande abraço, Taylor. Eu acredito que você ainda vai um dia. Bom, é isso, gente. Seguimos essa série aí. Grande abraço a todos, um bom domingo, sigam acompanhando e tchau.